Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para um novo trimestre no ano de 2023, nosso terceiro trimestre. Saímos do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, um dos livros do Novo Testamento. E agora vamos estudar no Antigo Testamento o primeiro e segundo livros de Samuel. Nossa primeira lição fala sobre os pais de Samuel e o seu nascimento, com base em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 28. O texto áureo nos diz: levantou-se Ana e com amargura de alma chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. A leitura bíblica para estudo, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 28. A verdade prática nos diz que a soberania de Deus não anula a liberdade humana. Na introdução do nosso comentário, vemos que o título destes dois livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos, Samuel. Seu nome significa Deus ouviu, ou então Deus ouve. Aqui nós vemos a escrita hebraica utilizada para escrever esse nome. Óbvio que em hebraico a pronúncia é diferente. É algo como Shemuel. Samuel já é a versão em português, já é a transliteração para a nossa língua portuguesa. Samuel foi uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. É bom destacar também que o livro de Samuel, na Bíblia cristã, é dividido em dois, mas na Bíblia hebraica ele é um livro só. Ele faz parte dos primeiros profetas, juntamente com Josué, Juízes e Reis. Os últimos profetas seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e o que hoje nós conhecemos como os profetas menores, no total de 12. Então, Samuel, ele ocupa esta galeria entre os profetas, pois além de juiz de Israel, ele também foi profeta de Deus.
O objetivo dos livros de Samuel é mostrar a transição do período dos juízes para a monarquia. Mostrar como Deus agiu de modo direto no processo de fortalecimento da nação de Israel. Primeiro e segundo Samuel abrangem um período aproximado de 130 anos, indo do último dos juízes, no caso o próprio Samuel, passando pelo reinado de Saul, até a consolidação da monarquia com Davi, o grande rei da nação israelita. A autoria é atribuída ao próprio juiz e profeta Samuel, que viveu aproximadamente entre os anos 1130 e 1035 a.C. Porém, como a morte de Samuel é registrada no final do primeiro livro, é provável que o restante da escrita da narrativa tenha a participação de outros profetas, como Natã e Gade. Por que esses dois profetas? Porque são eles mencionados explicitamente no primeiro livro das Crônicas. São os profetas que atuaram também como historiadores. Eles tiveram uma dupla função durante o reinado de Davi. O primeiro tópico da lição fala sobre o esposo de Ana. Vamos falar primeiro sobre os pais de Samuel, Eucana e Ana. Tinha ele, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Eucana, o nome do pai de Samuel, significa Deus criou. Ana, a mãe de Samuel, significa o seu nome cheia de graça ou graciosa. Em vários sentidos, Eucana dá a impressão de ser um homem bom e temente a Deus, exceto pelo fato de que ele tinha duas esposas. É certo que na época era permitido ter mais de uma esposa. Porém, claro que esse não é o desejo de Deus para o homem. Deus fez macho e fêmea, um macho para uma fêmea, um Adão para uma Eva para um Adão. Ao que parece, Ana era sua primeira esposa e, ao ver que era estéril, Eucana casou-se com Penina para que pudesse ter filhos. Essa era uma prática comum naquela época. Lembremos que o foco principal da família sempre foi a geração de filhos, a continuidade da sociedade da raça humana. A poligamia, embora socialmente aceita desde a época dos patriarcas, jamais foi aprovada ou estimulada por Deus, cujo plano original era que cada homem se casasse com uma só mulher para a vida toda. Ao contrário, a prática sempre foi sinal de complicações. Todas as vezes que encontramos na Bíblia a questão da poligamia, ou como se chama hoje em dia, como a mentalidade progressista e politicamente correta quer falar, o poliamor, toda vez que nós encontramos isso na Bíblia, é com problemas e complicações. Os patriarcas Abraão, Jacó, Davi, Salomão foram polígamos. As leis da época permitiam, porém sempre vemos a poligamia trazendo sérios problemas a eles. Apesar disso, vemos essa situação de poligamia sendo regulamentada, mas não aprovada por Deus, pela lei de Moisés, com o fim de proteger a mulher cujo marido fosse polígamo. Como assim? Para que não acontecesse do homem arranjar uma nova esposa e descartar a anterior, deixando-a desamparada. Então, era permitido ao homem ter mais de uma esposa, desde que de ambas cuidasse de forma igual, sustentasse ambas de forma respeitosa, fiel, sem desamparar nenhuma nem outra. No segundo item do primeiro tópico, vemos que Eucana era um marido que teme a Deus. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Vamos contextualizar. Siló era a cidade onde estava colocado o templo, que não era o templo, era o tabernáculo, aquela grande barraca que Moisés tinha construído no deserto, a mando de Deus, uma barraca, obviamente, desmontável, transportável, móvel, e que durante 40 anos esteve como centro de adoração dos israelitas. Porém, quando os israelitas tomaram a terra de Canaã, quando começaram a tomar posse dessa terra, a cidade de Siló foi escolhida como ponto fixo. Naquela época, Jerusalém ainda não era a capital do povo de Israel. Siló, portanto, aparecia como o grande centro religioso e, por que não dizer até político, do povo israelita. Afinal, naquele tempo, o povo de Israel não tinha rei. Os juízes e sacerdotes é que lideravam o povo.
No caso, o sumo sacerdote, ele era o topo, o ápice de toda a autoridade religiosa. E ele ficava onde? Em Siló, juntamente com o tabernáculo. Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote da época, ou seja, havia toda uma classe de sacerdotes, mas havia um sumo sacerdote. Ele se chamava Eli, e seus filhos, Ofni e Finéias. Então vemos que todo ano Eucana e sua família iam até Siló, saíam da sua cidade e vinham adorar a Deus em Siló. Eucana, o cabeça da família, era um servo fiel ao Senhor. Ele não só supria a sua casa, mas é apresentado como um adorador de Jeová, alguém que conduzia regularmente sua família à casa de Deus, que na sua época implicava numa viagem de 25 a 30 quilômetros, a distância onde eles moravam, nas montanhas de Efraim e a cidade de Siló. Que exemplo, não? Quantos hoje já abandonaram a casa de Deus ou limitaram-se a cultos esporádicos, vão aqui e ali nos cultos, por mera frieza espiritual, colocam 1001 dificuldades para não ir à casa de Deus, enquanto que este homem, todo ano, viajava com a sua família quase 30 quilômetros para ir adorar a Deus. Existem até aqueles que querem viver a vida cristã desassociada da comunhão com os irmãos, os chamados desigrejados, ou como eles gostam de ser chamados, desinstitucionalizados, destemplados. Algo raro em 2000 anos de cristianismo. Qual foi a maior responsabilidade de Eucana e continua sendo hoje de qualquer pai de família? Amar sua esposa, filhos e ser fiel a Deus. Eucana se revela como um homem responsável, cuidando da vida espiritual da sua família. Terceiro item do primeiro tópico, um marido que ama e apoia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Já vimos como a questão da poligamia trouxe problemas à casa de Eucana. Por quê? A sua esposa Ana não tinha filhos, e isso naquela época era visto como uma grande desonra para a mulher. Era visto como que um castigo de Deus para aquela mulher. Enquanto isso, a sua rival, a segunda esposa de Eucana, chamada Penina, tinha filhos. A Bíblia não diz quantos, mas dá a entender que pelo menos 2 ou 3 ela teria. E ela usava isso como uma maneira de pressionar e magoar, irritar a pessoa de Ana. A parte disso, temos a sua atitude de dedicação a Ana, de renúncia quanto a seu filho Samuel. Tudo isso são características de Eucana. Porém, mesmo toda esta bondade de Eucana não era o suficiente para Ana. Ela queria filhos. Afinal, essa é a maior razão de ser da mulher: trazer a vida ao mundo. A mulher pode trazer esta vida ao mundo, o homem não, o macho não. Deus deu esse dom, esse privilégio à mulher. Qual a maior exigência bíblica aos maridos? Que amem suas esposas. Um homem casado jamais poderá se considerar espiritual sem essa qualidade. Considerando a esterilidade de Ana, seu marido poderia facilmente ser tentado até a divorciar-se dela. Isso era válido naquela época. Se hoje, em pleno século XXI, há casamentos se desintegrando por conta disso, imagine naquela época, quando a incapacidade de gerar era vista, na maioria dos casos, como uma punição divina. O texto bíblico revela que Eucana amparava Ana, preocupava-se com a vida espiritual dela. Ele estava atento às atitudes de sua esposa. Uma das reclamações de muitas mulheres, talvez no casamento, refere-se ao alheamento ou desatenção dos seus maridos. Ele não me percebe, pastor. É uma queixa comum nos gabinetes de aconselhamento pastoral. É o que se chama de divórcio diferenciado. É uma espécie de divórcio em que continuam-se casados, porém o marido não presta mais atenção na mulher e a mulher não presta mais atenção no marido. Embora juntos, estão separados. Isso não acontecia com Ana. Ela tinha total atenção do seu marido. Embora, certamente, ele gostasse dos filhos que Penina lhe dava, como é normal em qualquer pai e em qualquer marido, mas o seu coração estava com Ana. Eucana tratou de consolar a sua esposa como podia, inclusive mostrando afeição por ela. Por que estar de coração triste? Pergunta ele. Então vemos que isso não era um momento isolado. Todo o tempo Ana devia estar triste, sofrendo, porque ela não tinha filhos.
E o marido lhe perguntava, não porque não soubesse, mas porque queria consolá-la. Maridos, companheiros e apoiadores não abandonam suas esposas nas enfermidades e aflições da vida. O mesmo fazem as esposas fiéis, claro, porque esse dever é mútuo, o dever de ajuda mútua e recíproca que deve haver entre marido e esposa. Esse é um dos deveres do casamento, que infelizmente muitos solteiros se casam e não têm essa atenção. Eles acham que talvez tudo seja como nos contos de fadas aí das produções midiáticas, mas o casamento ele é muito mais do que um conto de fadas. Ele é muito mais do que felizes para sempre. O casamento ele deve ser como nós estamos vendo aqui no caso de Eucana e Ana, um ajudando o outro nas suas dificuldades. Segundo tópico, a oração de Ana. Alguém disse que oração é o lugar para onde vamos quando não sabemos o que fazer. Foi o que Ana fez. Com ela aprendemos a perseverar na oração. Ela não orou apenas, ela orou de forma intensa. A Bíblia nos relata: levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não foi uma oração ensaiada, metódica. A Bíblia diz que com amargura de alma orou ao Senhor. Não é pecado nós estarmos com a nossa alma amargurada pelos embates da vida. O inimigo das nossas almas procura nos trazer amargura de coração. Ele procura fazer com que a amargura do pecado entre na nossa vida. E o que devemos fazer nesses momentos? Orar ao Senhor. Deus sabe das nossas necessidades, é bem verdade, mas Ele nos quer aos seus pés. As palavras de Ana saíram das suas entranhas, não foi uma oração desatenta, meritória, foi confiante. Muitos não oram porque acreditam que não merecem, mas se a gente for olhar para isso, quem merece? Quem merece ser abençoado? Ninguém merece. Todas as bênçãos que temos é pela graça de Deus. A situação desesperadora de Ana a levou até Deus em oração. Como disse o escritor cristão Meia, você não está pronto para o milagre enquanto não tiver um problema que ninguém pode resolver. Sim, pois enquanto nós pudermos resolver os problemas, não há que se falar em milagre. Milagre é aquilo que ninguém mais pode resolver. E aí eu deixo a pergunta para você, nosso querido ouvinte. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Olhando para a experiência de Ana, podemos crescer em nossa vida pessoal de oração. Oração não é algo que nós ligamos e desligamos como se fosse um botão. Oração é um ato e também uma atitude. Oração é um estado de espírito. Ou seja, devemos estar em constante oração. Até quando não estamos de olhos fechados, ou ajoelhados, ou num quarto fechado, isolado, orando, devemos estar em atitude de oração. Isso significa algo como que estar ligado na frequência de Deus. Vamos usar uma comparação, uma analogia? Os nossos aparelhos celulares. Eles estão constantemente ligados na frequência das suas operadoras de telefonia celular, ou ligados no Wi-Fi residencial ou comercial. Eles estão o tempo todo enviando e recebendo dados, informações. Ou seja, eles estão ligados em uma frequência eletromagnética, transmitindo e recebendo informações. Assim também nós devemos estar ligados na frequência de Deus a todo tempo, em todo momento. Assim nós cumpriremos o que diz a palavra: orai sem cessar. A oração de Ana não passou despercebida ao sumo sacerdote Eli. Ele notou a oração daquela mulher ali no tabernáculo, que era como se fosse uma enorme barraca, mas era um templo, era um local de oração e adoração. Observe, portanto, que o local em que Ana deve estar orando para chamar a atenção do sacerdote. Ela não devia estar dentro da barraca, dentro do local santo ou santo dos santos, obviamente, porque esses lugares só o sumo sacerdote podia entrar. Talvez ela estivesse no pátio do tabernáculo, que era um espaço retangular delimitado por cortinas, ou talvez até fora do espaço do pátio, do espaço delimitado pelas cortinas. O certo é que, de alguma maneira, a oração dela chamou a atenção do sumo sacerdote. Porém,
Ele interpretou mal a sua atitude. Ele pensou que ela estivesse bêbada, estivesse embriagada. Talvez a sua atitude fosse tão concentrada, a sua fisionomia estava tão transtornada pela amargura de sua alma, que levou aquele sumo sacerdote a pensar algo errado. Isso é um alerta para nós, obreiros, sumos sacerdotes, sacerdotes do Senhor. Aprendamos a olhar além das aparências. Aquilo que para nós parece negativo, parece errado, podemos estar interpretando de forma incorreta. E vice-versa. Algo que para nós parece bom, bonito, meritório, louvável, na verdade pode ser algo totalmente voltado às obras da carne. Aprendamos, então, a buscar de Deus o discernimento espiritual para não cometer erros como o sumo sacerdote Eli cometeu com Ana. No verso 16, Ana explica a sua situação ao sumo sacerdote Eli. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Eu estou muito ansiosa, eu estou muito aflita, eu estou muito angustiada. Era isso que Ana queria dizer. Então fica a pergunta, como está a nossa vida de oração? Será que nós estamos jogando aos pés do Senhor as nossas lutas, ansiedades e aflições? Ou será que temos guardado só para nós mesmos? Num tempo em que muitos adoravam a Baal, o deus da fertilidade, ou seja, dos muitos filhos, dos muitos rebanhos, Ana poderia ser tentada a buscar ajuda a um deus falso, a Baal, para livrá-la da infertilidade. Mas ela permaneceu fiel ao Senhor. Essa também é uma grande característica meritória de Ana. É um exemplo para nós. Vivemos em épocas em que o mundo procura nos trazer soluções fáceis para nossos problemas. Mas busquemos a Deus solução para os nossos problemas. Ele pode fazer o que está além do nosso alcance. Segundo item do segundo tópico, uma oração longa. A oração de Ana não foi apressada, mas foi como deveria ser toda oração, um diálogo, uma conversa com o divino, onde o relógio deixa de ser importante. A questão principal, todavia, não é o fato da oração ser longa ou curta, até porque um gemido pode ser uma oração. Não devemos imaginar que a oração longa possui um poder que a oração curta não tem. Não se trata disso, se trata da intensidade da oração. No caso, a oração de Ana era intensa em seu clamor, mas também na sua duração. E isso tem sido uma constante entre grandes homens de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador protestante, orava por várias horas seguidas para buscar apoio em Deus diante de tantas lutas e dificuldades que ele enfrentava. Afinal, ele tinha contra ele todo o poderio papal da sua época. Os seus seguidores ainda eram poucos, ainda estavam passando por muitas dificuldades. Só Deus para dar força àquele homem e sua família. Às vezes ele orava tanto, demorava-se tanto na oração, que a sua família pensava que ele tinha passado mal dentro do quarto de oração dele. Chegaram uma vez a ter que arrombar a porta, porque batiam e ele não respondia. Tiveram que arrombar a porta pensando, vai ver que ele passou mal, desmaiou, ou quem sabe até morreu. Mas ali estava ele, de joelhos, orando e buscando a Deus. E assim outros grandes homens de Deus que tiveram vidas de oração. John Wesley, Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros que tiveram uma vida de oração com Deus. É algo que nós devemos despertar em nossa vida, procurar ter mais tempo de oração com Deus. Orar bem não deve ser medido pela extensão, mas a extensão com que se ora revela o tamanho da dor, da angústia e do desespero da alma. Esse era o caso de Ana. Ela não tem pressa em sair da presença de Deus. Uma das maiores desculpas para não orar é que estamos ocupados demais para orar. Isso apenas revela a falta de compreensão da oração. Oração não é um exercício para desocupados. E aqui o nosso comentarista relembra o que eu acabei de falar sobre Martinho Lutero, um homem muito ocupado. Ele entendeu o poder da oração para poupar tempo e esforço. Disse em certa ocasião, eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias, eu oro 3 horas. E quantos de nós, em vez de orar 2 horas por dia, oramos às vezes 2 horas por mês, 2 horas por semana,
ou às vezes até 2 horas por ano. Veja só que exemplo de oração, não só dele, mas de muitos outros homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de oração constante e insistente e foram grandemente abençoados. De fato, a oração permite Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo que nós não poderíamos fazer sem ele, mesmo em meses ou anos de trabalho. Em resumo, a oração não gasta tempo, ela poupa nosso tempo e esforço. Será que nós cremos nisso o suficiente para dedicar mais tempo à oração? Terceiro item do segundo tópico, uma oração sincera. Disse ela ao sacerdote Eli: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou seja, não pense mal de mim. Filha de Belial era uma maneira de dizer é uma mulher de má fama, é uma mulher bêbada, é uma mulher que está zombando de Deus, é uma pessoa ímpia, infiel, pecador. Ana estava pedindo ao sumo sacerdote: não pense mal de mim, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Essa outra característica da oração de Ana, sinceridade. Diante de Deus não há outra maneira de nos apresentarmos. Deus tudo sonda e tudo vê, Ele conhece todas as coisas sobre nós. Portanto, temos que ser sinceros diante dele. Não adianta nos esconder dele. Nunca enganaremos ou esconderemos nada do Espírito de Deus. Então não devemos nem tentar. Não adianta chegarmos com Deus orando como se fôssemos perfeitos, coisa que não somos. Ele conhece todas as nossas necessidades, fraquezas, tentações e dificuldades. Quando somos verdadeiros, as chances de sermos curados e abençoados são muito maiores. Ana não tem medo de apresentar-se como ela era. Sua alma estava aflita. Ela não faz um rosto bonito diante de Deus, ela se quebranta. Aprendemos então que nossas mágoas, nossas tristezas, nossas dores, não é para nós expormos nas redes sociais, mas sim expor diante de Deus. Não devemos ir para as redes sociais colocar indiretas da nossa dor e da nossa aflição, mas sim colocarmos diante de Deus todas as nossas dores, todos os nossos prantos. E nas redes sociais coloquemos a alegria que Deus transmite ao nosso coração. Não uma alegria falsa, mas a verdadeira alegria, a paz de Deus, que vai além do todo entendimento, que pode guardar os nossos corações e nossas vidas em Cristo. Ninguém nunca deve encenar, representar na presença de Deus, porque Deus conhece todo o nosso interior. Lamentavelmente, muito da religiosidade contemporânea é encenação do que não somos. Admitamos, precisamos admitir isso. Como têm sido nossas orações? Elas têm sido como a de Ana? Deus não fica avaliando o nosso português ou nosso vocabulário. Ele lida com o coração, não com performance. É o que aprendemos na oração de Ana. Ana, inclusive, correu o risco de ser mal interpretada em função da sua sinceridade, o que de fato aconteceu. O sumo sacerdote Eli pensou que ela não estivesse orando, mas que estivesse, de alguma forma, transtornada, embriagada. Às vezes, o fiel de Deus corre o risco de ser mal interpretado, mas continuemos sendo sinceros e fiéis a Deus em tudo. Terceiro e último tópico. Samuel nasce e é devolvido a Deus. O nascimento milagroso. Ela concebeu e, passado o devido tempo, ou seja, os 9 meses da gestação, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Deus então respondeu às orações de Ana. Como fez em várias outras ocasiões, Deus começou a resolver a situação de Ana e também de Israel através de uma criança, de um bebê chamado Samuel, que significa pedi a Deus, e Deus ouviu. A chegada de Samuel traz nova vida, novo começo. Sua concepção e nascimento são milagres que só podem ser realizados por Deus. Para tornar esse acontecimento ainda mais extraordinário, Deus, por vezes, escolhe mulheres estéreis para serem mães. E os seus filhos são pessoas de destaque no texto bíblico, pessoas sem as quais a história da Bíblia seria diferente. Os exemplos: Isaque, nascido de Sara, Jacó e Esaú, nascidos de Rebeca, e José, nascido de Raquel. Mulheres estéreis que clamaram a Deus, Deus as ouviu e lhes deu filhos que foram luminares no texto bíblico.
Nunca subestime o poder de um lar consagrado a Deus ou o poder de uma oração sincera e suplicante. Continuemos então orando e buscando a Deus, e no momento certo, Ele nos concederá o nosso Isaque, o nosso Samuel, o nosso Jacó, o nosso José. Segundo item do último tópico, devolvendo a Deus. Os anos se passaram, o bebê Samuel cresce, se torna uma criança, e agora Ana vem devolvê-lo a Deus. Ela o traz para servir a Deus desde pequenino no tabernáculo. E ela diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. A atitude de Ana de devolver a Deus o que tinha recebido de Deus. Será que nós teremos coragem de fazer isso? Ela desejou, orou, chorou e pediu para abraçar um filho. Era o grande sonho da sua alma. E quando isso finalmente aconteceu, ela devolve, ela reinveste no reino. Assim, Ana mostrou que, ou seja, embora ela desejasse muito um filho, estivesse muito feliz por recebê-lo de Deus, o seu maior tesouro continuava sendo o próprio Deus, e não suas bênçãos. Samuel não se torna um ídolo nas mãos de Ana. Ela entendeu que as dádivas, os presentes de Deus, não são substitutos de Deus. As suas palavras são lindas. Por este menino orava eu, diz ela ao sumo sacerdote Eli quando vem entregar Samuel. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. No final, temos a informação de que Ana teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Ou seja, ela entregou Samuel ao serviço de Deus, continuou sendo mãe de Samuel e ainda recebeu 5 vezes mais, 500% mais em outros filhos. O que aprendemos com isso? Que Deus surpreende e excede nossa expectativa. Como escreveria séculos depois o apóstolo Paulo, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ainda escrevendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de Deus, que são infinitas, era como se ele dissesse, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus pode fazer mais, muito mais, infinitamente mais. Ana dá o melhor para Deus. Não dá apenas o louvor, mas dá aquilo que para ela era o mais importante. E Deus corresponde à expectativa daquela jovem mãe. Terceiro item do último tópico: oração e cântico de Ana. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Depois que Ana deixou o filho com Eli, com o sumo sacerdote, poderia ter se retirado sozinha para algum lugar, chorar de saudade do filho, mas em vez disso ela cantou, ela louvou a Deus. São 11 versículos trazendo a alegria de quem recebe um presente de Deus e entrega este presente para Deus. O mundo que nos cerca não entende a relação entre lutas e cântico, não compreende como o povo de Deus consegue cantar quando é perseguido. Antes de ir para o Getsêmani, sabendo de tudo que ia passar, Jesus canta um hino com seus discípulos. Os apóstolos, quando se retiraram na presença do Sinédrio, se alegrando por terem sido dignos de sofrer açoites pelo nome de Jesus, também cantaram. Paulo e Silas cantaram a Deus na prisão. Nos Salmos, Davi louva a Deus em circunstâncias muito difíceis. O que Maria expressou no seu cântico, em Lucas capítulo 1, é muito parecido com o cântico de Ana. Observemos aí o cântico dessas duas mães, que de uma maneira milagrosa foram abençoadas por Deus com os seus respectivos filhos. Não é sem razão que Ana deu ao mundo um filho como Samuel. O mundo está precisando de mais pessoas como Ana e como Samuel. Concluímos na nossa aplicação pessoal que a oração é uma das formas de participarmos dos atos soberanos de Deus na história. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo investimos em oração? Temos prazer nessa prática? Temos prazer em orar? Nos sentimos reanimados, fortalecidos quando oramos? São perguntas que devem assombrar o nosso coração e nós devemos cada vez mais buscar ao Senhor em oração.
Portanto, aqui temos um resumo da nossa primeira lição deste novo trimestre no ano de 2023, dentro do primeiro e segundo livros de Samuel. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações e seja você também um aluno na maior e melhor escola do mundo, a nossa Escola Bíblica Dominical. Você pode baixar também o PDF desta lição e de várias outras lições na nossa página palavravivaefiel.blogspot.com na descrição deste vídeo. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.